Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Vamos para a aula da terceira semana do conteúdo do PET, volume 2. E o nosso tema de hoje é Descartes, a dúvida metódica. René Descartes, filósofo francês, nasceu em 1596 e morreu em 1650. Além de filósofo, era físico e matemático, e considerado por muitos como um dos pais da ciência moderna. Algumas questões iniciais para aprofundarmos acerca do pensamento do filósofo. A primeira delas: você é uma pessoa que questiona ou aceita as informações como se fossem verdades? A segunda: você já duvidou da própria existência? Será que eu existo? A terceira: Descartes era um cético ou alguém que buscava a verdade? E por fim, o pensamento cartesiano pode contribuir para combater as fake news? Explique. Então, o nosso percurso dar-se-á a partir das seguintes palavras-chave: Descartes, dúvida metódica, conhecimento e cogito. O nosso ponto de partida é essa citação do filósofo francês, que diz o seguinte: enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que essa verdade eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam de abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. É interessante aqui, antes de aprofundarmos sobre essa citação, que Descartes, ele chegou a um momento da vida que ele começou a questionar sobre tudo aquilo que ele aprendeu. E então ele se pôs ao desafio de tentar descobrir se havia alguma verdade que fosse indubitável. Em outras palavras, fazendo uma crítica ao filósofo Aristóteles, Descartes queria reconstruir todo o processo de conhecimento no mundo ocidental. A partir daí, ele vai criar algumas regras para alcançar o conhecimento. A primeira delas, a regra da evidência, que diz o seguinte: é necessário acolher apenas o que parece ao espírito como ideia clara e distinta. A segunda, a regra da análise, é necessário dividir cada dificuldade em parcelas menores para resolvê-las por partes. A regra da ordem, é preciso conduzir por ordem os pensamentos, dos objetos mais simples e fáceis de conhecer aos mais compostos. E a quarta regra, a da enumeração, fazer revisões gerais para assegurar que nada foi omitido. A partir do segmento desses passos, desse processo, segundo Descartes, poderíamos chegar ao conhecimento. A partir daí, sobre o exercício da dúvida, o subtema é a dúvida metódica. Ele vai falar sobre os três tipos de dúvida. A primeira delas, a dúvida metódica, que ela começa aos poucos, passo a passo, de modo ordenado e lógico, em busca do conhecimento. A dúvida radical, que é a duvidar de tudo e de todos, e a dúvida hiperbólica, que já seria uma dúvida exagerada. E qual é o objetivo desse exercício da dúvida? A busca da verdade, ou, em outras palavras, descobrir se existe algo que possa ser indubitável, uma certeza indubitável, que ninguém possa negar sobre a sua existência. Os argumentos utilizados por René Descartes, que é muito interessante, ele vai apresentar 4 tipos de argumentos na construção desse seu projeto, na busca do conhecimento, ou na reconstrução do saber. O primeiro argumento é do erro dos sentidos, ele vai colocar
a dúvida sobre os dados fornecidos pelos nossos sentidos. Depois, o argumento do sonho. Será que de fato tudo que está acontecendo comigo não passa de um sonho? O terceiro argumento do Deus enganador, ele vai dizer, olha, todos nós sabemos que Deus é um ser bom. Agora, e se ele estiver nos enganando? Como nós poderemos saber sobre isso? E o quarto argumento do gênio maligno, que muitos autores estudiosos sobre o pensamento de Descartes vão dizer que esse argumento seria um artifício psicológico, né? Para estar sempre de prontidão, para não ser enganado pelas informações ou falsas informações. A partir daqui, Descartes vai buscar a certeza indubitável. E aqui ele elabora um pensamento para tentar alcançar essa certeza. E em cima do argumento do Deus enganador. Então o que ele vai dizer? Primeiro, se um ser enganador enganava, ele tinha que ser algo enquanto era enganado. Ou seja, se eu engano alguém. E se eu engano alguém, esse alguém existe. Depois, se duvidava, também devia ser algo enquanto duvidava. Opa! A dúvida me leva a pensar que eu sou alguém. Terceiro, é impossível duvidar sem pensar. Opa! Para duvidar eu preciso pensar. O quarto, existe algo que produz o pensamento. E o que seria esse algo? O sujeito pensante. Então, Descartes vai chegar à seguinte certeza indubitável. O cogito ergo sum, uma palavra latina, um termo latino, que significa penso logo existo. Então aqui nós vamos perceber o seguinte. Qual que foi a primeira intuição de René Descartes? Cogito ergo sum. E o cogito vai apontar o seguinte, vai indicar o seguinte, olha, a reconstrução do saber está fundamentada em ideias claras e distintas. Entretanto, surge uma questão. E que questão é essa? Será que o objeto pensado, ele condiz com a realidade fora do pensamento? Então, a partir dessa dúvida, dessa questão, Descartes vai falar a respeito de 3 tipos de ideias. A primeira delas, as ideias inatas, as que parecem ter nascido comigo, por exemplo, as ideias matemáticas, a ideia de Deus. Depois, as ideias adventícias, as que vieram de fora. E como que elas vieram de fora? A partir dos dados dos sentidos. E a terceira, as ideias factícias, as que foram inventadas por mim, frutos da minha imaginação, frutos da minha fantasia. Então, a partir da elaboração desses 3 tipos de ideia, qual que é a conclusão que Descartes vai chegar? Olha, o cogito, ele não pode ser originário das ideias adventícias. Por quê? Como eu disse anteriormente, os sentidos, eles cometem erro, eles nos enganam. Eles são falhos. O cogito também não pode advir das ideias factícias, frutos da minha imaginação ou das minhas fantasias, porque está apenas na minha imaginação e pode não corresponder à realidade. Então, o cogito só pode corresponder às ideias inatas, que são verdadeiras, não sujeitas a erro, pois vêm da razão. A partir dessa conclusão, nós chegamos a uma outra conclusão também. O filósofo francês René Descartes era um filósofo racionalista. O que significa? Ele coloca a razão como fonte e princípio primeiro de todo conhecimento. No mais, encerramos por aqui a nossa aula, mas não encerramos a nossa reflexão. E o conteúdo dessa aula está lá no PET, entre as páginas 128 e 131. Cuidem-se, abraços e até a próxima aula.